Boa noite! Estamos começando agora a segunda sessão de lançamento de espetáculos do nosso segundo Festival de Arte Aldir Blanc, a sessão que homenageia o Maurice Capovilla. E estou aqui com o Alex, que fez então aí toda uma pesquisa para que a gente pudesse fazer essa homenagem ao Maurice. Mas antes disso, já deixando o recado, vocês estão curtindo, tenho certeza que vocês adoraram a primeira sessão de lançamento de ontem, então já deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, mostre para os seus amigos que vocês estão acompanhando o festival, para que eles também possam vir aqui acompanhar com a gente. Então agora eu vou passar a palavra para o Alex, para que ele possa falar então um pouco a respeito do Maurice. Boa noite a todos, vamos falar desse artista genial, que foi o Maurice Capovilla, o Capô, chamado assim carinhosamente por todos os seus amigos cineastas, né? Capô nasceu em Valinhos no dia 16 de janeiro. Diretor de cinema, roteirista e professor. Seus documentários e narrativas ficcionais têm como questões centrais a sobrevivência e as condições de vida do povo brasileiro inserido no sistema capitalista. Cursou filosofia na USP de São Paulo, estagiou no Instituto de Cinematografia da Universidade do Litoral de Santa Fé, na Argentina, onde cursou direção e produção documentária. Entre os anos de 1965 e 1967, trabalhou como editor e crítico cinematográfico no Jornal da Tarde e, nesse mesmo período, tornou-se professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Capô também trabalhou nas TVs Rede Globo e Rede Bandeirantes. Na sua obra cinematográfica, destacam-se os documentários Meninos do Tietê, de 1963, Subterrâneos do Futebol, de 1964, Esportes no Brasil, 1965. Também se destacam os filmes dramáticos. São eles Bebel, Garota Propaganda, de 1967, foi o seu primeiro longa-metragem. O Jogo da Vida, 1970, O Profeta da Fome, 1977 e Armada, 2003. A obra de Maurice Capovilla se dedica a representar as circunstâncias da vida num país da periferia do capitalismo. Em 2011, participou da mostra Maurice Capovilla, promovida pela Secretaria de Cultura de Valinhos, com exibição de todos os seus trabalhos e debates com o público. Essa é um pouquinho da história do nosso Maurice Capovilla, o Capô. É isso aí, Capô, que é referência, grande referência para todos os cineastas, não só daqui de Valinhos, mas de todo o Brasil. E, bem, então é assim, com essa homenagem, que a gente começa nosso segundo dia de sessões de lançamento. E daqui a pouquinho a gente volta, então, com os artistas para bater papo e para acompanhar os espetáculos que eles apresentaram para a gente. Bom, depois de falar um pouquinho do nosso homenageado, o Maurice Capovilla, eu tenho aqui ao meu lado o artista valinhense contemplado na área da música, David Santos. Boa noite, David. Boa noite, tudo bom? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, né? Da tua história com a música. Legal, eu comecei a tocar com 9 anos de idade, né? Primeira coisa, quando eu comecei assim, o meu avô e meu pai sempre tocaram, né? Eles sempre fizeram sons. E quando meu pai ia pra igreja, direto pegava o violão e tentava fazer algum som, né? E aí disso eu comecei a fazer a nota ré, pelo menos observando, vendo ele tocar. E depois disso ele começou
a me ensinar revistinha, bagulho de cifra. E nisso eu fui desenvolvendo, né? Mais ou menos com uns 12 anos eu comecei a compor minhas primeiras músicas. Que bacana. E você estudou em alguma escola? Não, eu aprendi autodidata. Vamos dizer que eu já tive vários professores daqui ou ali, né? Algumas pessoas que você vai trombando e vão te ensinando alguma coisa ou outra ali que você vai sempre observando ali e aprendendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, o trabalho que foi contemplado, né? Viagem no Tempo. Conta um pouquinho desse trabalho que é autoral, né? Sim, é um trabalho autoral. Esse trabalho já vem há algum tempo que eu venho produzindo eu mesmo, né? Eu faço o quê? Tipo, eu mesmo pego e gravo o teclado, gravo o violão, gravo o baixo, gravo todas essas coisas. Sou responsável por, vamos dizer, toda a composição da música. A letra, assim, eu sempre busco na letra pelo menos falar mais alguma coisa do meu dia a dia, alguma coisa que eu penso, alguma coisa que eu sinto, alguma coisa que eu acredito, talvez, ou até desacredito, não sei. Então eu procuro muito trazer essa ideia, pelo menos nessa música, de por que viagem no tempo. Essa ideia muito de que a gente é capaz tanto de pegar o nosso passado e ver o que a gente é agora para a gente poder trabalhar no nosso futuro. Então sempre a nossa vida tá nessa parada de viagem no tempo. Então essa é mais ou menos a ideia dessa música, né? O que eu quis trazer para essa música. Que bacana. E assim, além de compor, você faz toda a edição do teu trabalho? Sim, toda a edição, tanto de vídeo, de áudio, né? Eu trabalho com todas essas paradas, assim. Quantos instrumentos você toca aí? Olha, a quantidade, assim, eu já não vou conseguir lembrar, assim, de cabeça. Mas eu toco, fora esses instrumentos que eu disse, eu toco um pouco de mandolim, toco um pouco de gaita. São os instrumentos, alguns eu tô aprendendo, como trombone. Tipo tem um que eu comprei que chamava tipo de um mini sax portátil. Parece com uma clarineta, assim, mas não sei, mas não é também. Também tô tentando tocar ele, que parece com uma flauta, alguma coisa assim, mas tô desenvolvendo ainda. Mas tudo sem fazer aula? Tudo sem fazer aula. Pesquisando? Ou eu procuro pelo YouTube, ou vou ouvindo, vou tentando desenvolver ali. Você tem algum ídolo, algum artista? Bastante. Quando eu comecei a tocar, a minha banda preferida na época era Ramones. Eu aprendi a tocar quase todas as músicas do Ramones, foi isso que me ajudou bastante a aprender. Também para acorde, 3 notinhas ali, também ajudou pra caramba. Hoje em dia eu não posso dizer que eu tenho ídolo, mas eu tenho bastante influências do samba, do blues, do funk groove, bastante coisa assim. Mas algum ídolo em si, acho que talvez não. Hoje não mais. Eu gosto de bastante coisa. Um artista que você... O que eu mais gosto, assim, que vem na cabeça, assim, talvez Tim Maia. Tim Maia eu gosto bastante da pegada dele, que também tem bastante dessas misturas também. Ele gosta de trabalhar com bastante gênero, também acho bem legal isso daí mesmo. Então acho que Tim Maia talvez seria... Que bacana, David. Então vamos apreciar Viagem no Tempo, da autoria do David Santos. Não tem muito segredo, é só começar. Tem que agir pra saber, tem que agir pra andar. Desapegar dos medos e recomeçar. No tic-tac passa o tempo que não vai voltar. Não tem muito segredo, é só começar. Tem que agir pra saber, tem que agir pra andar. Desapegar dos medos e recomeçar. No tic-tac passa o tempo que não vai voltar. Quantas vezes já pensou, questionou e não encontrou o verdadeiro eu quem sou. Sem nada a ver não se tocou, não pôde olhar pra si mesmo, nada o coração falou. Viajo no tempo, não sei o que o futuro tem. As frases são pensadas e o futuro sempre vem com o presente, frutos do seu passado, sua semente, rodeados de memórias permanentes. Dias bons também tem frequentemente. Sempre vou lembrar do meu bairro colar. Nem só canções de amores pra relacionar, mas o sentimento é bom e sempre haverá momentos difíceis pra mente renovar. Se liga em tudo aquilo que você tem de bruto. Não se abale, não vá a luto. Com firmeza não atire no escuro. Se cair 5 vezes, diga que irá levantar 6 vezes. Diga que irá levantar 6 vezes. Diga que irá levantar 6 vezes.
pra chegar, por enquanto cheguei aqui. E se for pra subir, chegar de redimir, não há atalho pra chegar, por enquanto cheguei aqui. E se for pra subir, chegar de redimir, não há atalho pra chegar, por enquanto cheguei aqui. Esse foi David Santos. E agora eu estou aqui com ela. Ela que é do audiovisual, a minha amiga Mariane Lima. Boa noite, Mari. Oi, boa noite. Obrigada por estar aqui participando. Nós que agradecemos. Então, Mari, vamos começar assim. Fala um pouco de você, do seu trabalho. Nos conte. Tá. Bom, eu nasci em Valinhos, né, em 91. E sempre gostei de vídeos, né? Eu descobri isso a partir dos 6, 7 anos, porque tinha uma câmera em casa que a gente gravava as coisas. Eu fazia, tipo assim, fazia vídeo com os amigos, essas coisas assim, sim, bem coisa assim, simples, né? Ainda bem que não tinha YouTube na época, porque senão ia ser complicado eu jogar esses vídeos assim, né? E eu sempre gostei de filmes e tudo mais, né? Eu gostava de assistir o making of das coisas, né? E eu lembro que quando eu tinha 11 anos, eu assisti lá o filme Senhor dos Anéis, eu vi lá o making of e falei assim, nossa, é isso. Eu quero trabalhar com isso, né? E não pretendia fazer faculdade, eu pretendia fazer meio que algum curso profissionalizante, né? Mas aí eu vi que realmente, assim, os cursos de audiovisual e de cinema são bem caros, né? E aí eu pesquisei sobre as faculdades públicas que tinha esse curso e em 2011 eu entrei na UFPEL e fui fazer cinema e audiovisual no Rio Grande do Sul. Fiquei lá durante 4 anos, né? Inclusive o curta que foi selecionado aí para o festival foi um curta que eu fiz na época. Eu optei por escolher um curta mais antigo, porque o tema é muito atual. Se vocês forem ver meus curtas mais antigos, assim, tem algumas coisas que se relacionam com esse sentimento que a gente está tendo agora da pandemia, que é de isolamento, de relações, às vezes, muito no virtual e tudo mais, né? Então é bem interessante, assim. Eu era uma pessoa muito diferente de quando eu fiz aquele curta, né? Mas eu acho que a gente, como artista, as nossas obras vão sempre refletindo quem a gente é no momento, né? E conforme a gente vai fazendo, vai mudando isso. E a temática desse vídeo específico que você está trazendo para o festival? Ele conta uma história que se passa em vários tempos, não é isso? Fala um pouco desse trabalho específico para a gente entender um pouco mais do que a gente vai ser daqui a pouco. Tá. Bom, esse curta eu pensei em 2012, lembrando que em 2012 eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 31. Então, assim, o que me fez ter aquela ideia, assim, foi porque eu sempre via apartamentos alugados, né? Ia na casa de um amigo que alugava apartamento, eu também alugava alguns espaços. E na cidade que eu morava, que era Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem muitos prédios históricos, né? Então, eu ficava observando e pensando assim, nossa, quantas pessoas já não alugou aquele espaço? Será que aquela casa já foi um home office? Será que aquela sala já foi um quarto? E aí, a partir disso, eu quis trazer isso para um curta. Esse curta ele foi feito como na forma cinema de guerrilha, que basicamente é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, sem orçamento nenhum. E também, assim, de uma maneira bem, né, curto universitário mesmo. E aí a história ela se passa, né, em 3 diferentes épocas. Uma personagem nos anos 90, um outro personagem nos anos 2000 e os outros 2 personagens, né, se passa na época lá que era dos 2012, 2013. Porém, a hora que vocês forem assistir, vocês veem que pode ser qualquer época, né? Pela questão do isolamento, né? Sim, sim. Esse curta, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é a personagem Júlia, que tá nos anos 90. Então ela tá lá no quarto dela e ela tá naquele momento de espera, contando os dias. A segunda parte do curta já é um personagem, que é o Fábio, que ele está nos anos 2000 e ele tá meio que ali no home office, trabalhando, não sei o que, assim, meio que nessa vibe, né? Tanto que eu até optei por colocar um diálogo onde ele fala lá, a gente tem que investir mais em vídeo, que esse é o futuro, né? Porque eu já na época já via que o audiovisual já ia ser o momento, né? A profissão do momento.
E aí, em 2000, os dois últimos personagens são duas pessoas que estão ali em casa, bebendo, sem muita perspectiva, eles têm ali um fragmento de diálogo, né? Todo esse curta, ele tem esses fragmentos de diálogo, né? A ideia era do tipo assim, pegar ali uma parte e ser bem curtinha mesmo, assim, né? E aí eles estão debatendo também sobre essa questão, né, de conversar pela internet, que não é a mesma coisa que falar pessoalmente, né? Então, agora, na pandemia, a gente está vendo isso, né? O quão é importante a gente se conectar pessoalmente com as pessoas, né? A internet ajuda a conectar, mas nada como o ao vivo. A gente selecionou alguns artistas, né? Alguns atores na época. Teve um ator que no meio da gravação não pôde mais participar, porque ele teve problema com a namorada e não sei o quê. Aí a gente teve que substituir um ator do nada, que na verdade era um cara da produção. Tem uma outra curiosidade que um dos atores, hoje em dia, é um DJ famoso, digamos assim. Então, esse curta, ele é da época que ele era anônimo. E tem a outra personagem também, que é a única personagem mulher do curta, que é uma mulher trans, que é a Isabelle Domingues. Inclusive, eu tenho uma conversa com ela, se você for ver lá no meu Instagram, onde a gente conversa sobre as mulheres trans no jornalismo. A Isabelle conta a trajetória dela na transição, ela como uma mulher trans. E uma coisa que foi bem interessante foi porque em 2011 eu participei de um casting para um curta universitário lá do Rio Grande do Sul, né? E foi na fila de atores, né? Porque quando a gente vai lá no casting, fica ali a fila esperando, aí a gente faz o teste e tal. E na fila eu conheci a Isabelle. E aí a gente ficou conversando. Só que na época eu não tinha celular, então a gente não trocou contato. E na época ela ainda não tinha escolhido o nome social dela. Então eu conheci ela quando ela estava no momento de transição e ela estava com o outro nome dela, né? E eu perdi o contato dela. E quando eu escrevi esse curta, O Transpassos, eu queria que fosse uma mulher trans. E aí, na época que eu fui fazer o casting para atrizes trans, uma das atrizes que foi indicada para o casting e que eu fui tomar um café com ela era a Isabelle. Então foi muito assim, do tipo assim, a gente se encontrou para tomar um café e eu falei, nossa, mas eu tinha feito esse roteiro pensando em você. Então eu achei que foi muita sincronicidade. Eu gostaria muito, assim, de ter colocado mais falas no papel dela e tudo mais, assim. Mas eu sei que em uma outra oportunidade a gente vai trabalhar juntas novamente. E sobre o festival, você que já participou ano passado também, né? Esteve com a gente no primeiro Festival Aldir Blanc. Quais são as suas expectativas para esse segundo Festival Aldir Blanc? O que você acha? O que rolou entre o primeiro e o segundo em relação ao conhecimento das pessoas? Houve alguma conexão com quem apresentou no primeiro? Fala um pouco desse tempo, espaço pra gente. Tá. Bom, o festival do ano passado, né, eu fui contemplada também com o curta Isolation. Esse curta, ele é mais recente, ele é de 2020, é um curta que eu fiz durante a pandemia, durante o isolamento, que eu morava com um amigo meu, ele não é ator, mas eu chamei ele para fazer, então a gente fez tudo sozinho ali e fico muito grata que esse curta ele foi contemplado, né, e enfim, se vocês puderem ali acompanhar no canal ali do Conselho Municipal. Isso, vai ter esse curta. Tá tudo lá. E assim, o que eu vi, né, que o festival do ano passado realmente, assim, ajudou a unir os artistas, né, daqui da região. Eu conheci muitas pessoas a partir do festival, então isso foi bem bacana, assim, também. E várias pessoas também acabaram conhecendo o meu trabalho. A gente até fez uma live juntos, sim, né, sim, sobre o festival também. E aí, esse ano também, estou muito feliz que estou contemplada novamente. Vai ser uma vitrine para expor o nosso trabalho, não só o meu, mas de todos os artistas. Importante também essas políticas assim, de incentivo à cultura, justamente para o artista poder ter, né, essa oportunidade de continuar produzindo. Então é muito importante esse tipo de estímulo. Bacana. Então, vamos agora acompanhar um pouco do trabalho da Mariane Lima.
A gente tem que investir mais em vínculo, esse que é o futuro. Não, as pessoas não vão ler mais. Mas então, Sim, eu sei. não curto esse troço de ficar... Mas é que essa aqui é a tendência, não tem como a gente... Não é a mesma coisa. Sei lá, eu tava até pensando no que tu falou, sabe? A gente tem que falar numa linguagem Mas é que que as às vezes pessoas não tem entendam. discussão mesmo. O tempo. Tá, eu sei que são possíveis clientes. Disposição também. Peraí. Parando pra pensar, é uma merda tu não ter disposição pra encontrar as pessoas. Porque eu não sei se disposição seria a palavra certa, não tinha outra. É que assim, ó, pensa comigo, às vezes tu quer ficar sozinho, mas não tem que ser errado assim, tu querer ficar sozinho. Mas será que a gente curte esse momento de ficar sozinho por um tempo? Será que é culpa nossa ou das pessoas? Acho que as duas, ou talvez nenhuma das duas também, mas não tô pra te falar isso agora. E essa foi então a produção da Mariane Lima, produção audiovisual, produção cinematográfica. E dando continuidade com a nossa sessão de hoje, estou aqui com a Suzana Maltariol. Suzana, seja muito bem-vinda ao nosso festival. Muito obrigada, muito obrigada. E bem, a gente já pode começar então com você contando um pouco da sua história de vida. Conta pra gente então como foi o início da sua trajetória, como você se tornou uma contadora de histórias. Bom, isso já faz muito tempo, né? Agora, nesse ano de 2022, eu estou completando 40 anos de carreira. Eu sou carioca, comecei no Rio de Janeiro, já tem 30 anos que eu moro aqui em Valinhos, mas comecei no Rio de Janeiro como professora, minha profissão mesmo, né? Eu sou educadora e iniciei com crianças muito pequenininhas, de maternal 1, e eu me lembro que era muito difícil, porque quando eles começavam a chorar, eles choravam em cadeia. Eu não sei o que acontece, que um chorava, era igual dominó, sabe assim, chorando em cadeia. E o meu jeito
artístico, eu sempre gostei de fazer teatro, eu tive um grupo de teatro, eu sempre fui cantora. Então, esse meu jeito de menina fogazã deu conta de começar a contar a história de uma forma, num formato cênico e musical, e a criançada parava de chorar. Eu não sei se eles gostavam da história ou se eles entravam em surto. Mas o fato é que dava certo e eles paravam. Bom, mas aquilo começou a ter uma repercussão dentro da escola muito grande. Era uma escola na Lagoa, no Rio de Janeiro, e era uma escola de elite, né? Eu dei aula para o filho do Jô Soares, do Guilherme Arantes, filho do governador, era uma escola de elite. E aí eu contava história do lado de fora da sala, bem próximo do portão onde os pais deixavam os alunos. Quando eu comecei a contar a história, os pais que iam entregar os alunos não iam embora, ficavam do lado de fora escutando a história. E aí, as crianças de cima, que tinha uma varanda, o professor também saía, botava as crianças para fora. Então eu contava história, as crianças de cima ouviam, as minhas crianças ouviam, a da sala do lado vinha para fora para ouvir e os pais ficavam na grade, lá ouvindo a história. Bom, a diretora então resolveu falar, bom, Suzana, já que está todo mundo querendo essa história, você vai contar para a escola inteira e a gente vai abrir para os pais. Então, eu chegava de manhã, eu ia para o parque, a gente chamava Parcão, mas era um lugar maior, onde podia reunir o maior número de pessoas, e os pais iam trazer as crianças e ficavam para a história, e toda a escola sentava ali no pátio, sem microfone, gente, era uma loucura. E eu contava, então, começava o dia contando história. E o que aconteceu é que naquela escola tinha muita gente influente, né? Porque era uma escola de elite, tinha muita gente influente. E começaram a me levar para contar história dentro de bibliotecas, dentro de editoras também. E aí eu fui contratada pela Ática e depois pela Melhoramentos e desenvolvi alguns projetos com alguns escritores famosos, com a Ruth Rocha e com o Joel Rufino. O que mais eu desenvolvi foi com o Joel Rufino, nós fizemos um projeto que se chamou Quanto Vale uma Criança Negra, que era um projeto desenvolvido nas comunidades, né? Então foi um projeto maravilhoso e isso então me lançou para dentro desse universo artístico da contação de história. E isso está fazendo 40 anos agora, em 2022. E aí eu nunca mais parei de contar história, também nunca mais parei de educar. Então essa junção da educação com a arte de contar história foi um casamento muito feliz e muito perfeito. Porque logo depois eu vim para Valinhos, eu tive uma parceria também na TV Educativa, tive um programa na TV Cultura em Minas, tive um programa durante um tempo na TV Cultura, vim para Valinhos e quando cheguei em Valinhos, na época era Josefina Palácio, que era secretária de Educação. Aliás, uma gracinha, uma pessoa super aberta, muito generosa. E quando eu cheguei, eu falei que eu era contadora de história, né? Eu era professora também. E ela, ao invés de me dar, né, a vaga de professora, não existia concurso na época. Ela me colocou, então, como contadora de história oficial da rede. Gente, isso há 30 anos atrás. Valinhos teve um contador de história oficial. O que eu fazia? Eu contava histórias em todas as escolas, todas. Então, eu tinha um motorista, Ademir, não sei se ele ainda está por aqui, já deve estar aposentado, né? Porque já tem. O Ademir me levava em todas as escolas e eu ficava nas escolas meia hora, 40 minutos, eu entrava e contava história de novo, repetindo o mesmo padrão para toda a escola. Reunia-se a criançada, botava a criançada toda no pátio e chegava a contadora de história, sempre com tambor, com instrumentos, com bonecos, sempre com um artefato gigantesco de coisas, e ali existiu então durante um tempo o contador. Só que eu baixei o hospital, de tão cansada que eu ficava, porque quem é ator sabe, quem trabalha com teatro sabe que você não consegue atuar 8 horas, né? Você atua de 1 hora, 2, depois à tarde atua mais 1 hora, mais 8 horas de atuação, porque não tinha como ser diferente. A contação de história era uma apresentação cênica e sozinha, não tinha ninguém para dividir comigo. Eu baixei o hospital e no final de um tempo
quando mudou a secretaria, entrou a Marinês Esparrapan, ela me colocou como facilitadora na formação de novos contadores de histórias. Aí a rede de Valinhos, eu comecei a formar contadores de histórias para a rede. E aí os professores recebiam essa formação, que era o ideal mesmo, né? Que o próprio professor de sala de aula tivesse condições de também ser o contador. E aí eu comecei a formar os contadores. Nunca mais parei de formar contadores no Brasil inteiro e na América Latina também. Com esse advento de formar contadores de histórias, como na época era uma coisa muito inédita, hoje a gente tem mais contador de história hoje do que público para assistir, mas na época era muito inédito. Eu fui contratada aí em todo o território nacional para a formação de contadores de história dentro da educação, né, com um viés pedagógico. E agora, antes da pandemia, 2019, eu fui na Argentina e acabei de receber um prêmio. E o prêmio que eu recebi chama Prêmio ACEDOR. Também não sabia o que era ACEDOR. O que é ACEDOR? ACEDOR, a tradução, vamos dizer assim, pura, é um fazedor. Mas para eles é aquilo que realmente é aquele que faz a diferença, né? Por conta de... Eu acabei montando uma universidade, chama Univida, e montei a primeira pós-graduação na formação do contador de histórias no Brasil. Hoje tem mais. Mas quando eu montei, em 2012, que agora está fazendo 10 anos de Univida, a Univida foi a primeira escola que pensou o contador de histórias como um profissional, porque, afinal de contas, o contador de histórias, ele não era um profissional, ele era assim, ou ele era um ator que contava história, ou ele era um professor que contava história, ou é um vovô e uma vovó que contava história. Mas assim, esse lugar de profissão, a gente começou a pensar, isso foi em 2012, em 2017 sai a lei, uma lei que instaura o contador de história realmente como profissional. A gente tem inclusive registro hoje, né? Você tem um registro profissional de contador de história. Mas em 2012 a gente já estava tendo essa visão e foi montada então a primeira pós no Brasil, pós-graduação na formação de contador de história. Legal, nossa, ter história longa e fica com tanta coisa já realizada, né? E essa questão da contação de história na educação é uma coisa que me chama muito a atenção, porque a educação, aquela educação formal, né, do professor lá na frente passando só conteúdo, hoje em dia é muito difícil fazer com que prenda a atenção da criança. As crianças hoje são muito mais agitadas, né? Muito. E eu acho que essa forma de contar, de você fazer a educação de uma forma mais lúdica, acaba alcançando muito mais resultado, né, na educação das crianças. Muito mais. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente ficou 2 anos patrocinado pela Petrobras. Nós ficamos com 80 crianças com dificuldade de aprendizagem e risco social. Acontecia em Paulínia, porque era patrocinado pela Petrobras, mas eram 4 cidades: Campinas, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Paulínia. Eram 4 cidades que estavam sendo beneficiadas. 80 crianças de risco social, ou seja, crianças largadas, que os pais presos, traficantes, aquela história que a gente conhece, né? E crianças que não conseguiam aprender, que tinham dificuldade de aprendizagem. E como eu sou também psicopedagoga, eu fui contratada nesse projeto como coordenadora pedagógica e coordenadora psicopedagógica, para poder ver o perfil cognitivo dessas crianças. Nenhuma das crianças estavam onde deveriam estar, no que diz respeito à sua... Eles tinham idade para já terem atingido a lógica, eles tinham 8, 9, 10, 11 anos, mas eles não estavam nessa etapa do desenvolvimento mental que era com a lógica. Eles eram todos pré-operatórios, ou seja, por isso a dificuldade de aprendizagem. E como é que a gente conseguiu fazer com que essas crianças que tinham dificuldade não conseguiam nem escrever o nome? Por exemplo, tinham crianças que estavam na 4ª série, no 5º ano, mas não sabiam escrever o nome ainda. Como é que a gente conseguiu fazer com que essas crianças pudessem ser recuperadas sem reforço? A ideia não era reforço escolar, a ideia era a arte.
A arte de contar história, a arte de circense, a arte da música. Então a gente trabalhou com várias oficinas de teatro, de história, de música, e a gente foi então recuperando essa parte cognitiva dessa criança e fomos acompanhando o boletim dessas crianças e fomos vendo essas crianças se recuperando na escola e saindo das notas mais baixas e conseguindo notas muito boas e médias, mas não ficaram mais nas notas mais baixas. E o resultado é isso que você está falando. Como é que se ensina, como é que se faz com que a criança tenha vontade de aprender? Pelo vínculo, primeiro pelo vínculo, e o contador de história, ele cria esse vínculo, porque hoje, por exemplo, quando eu conto história para os meus netos, eu coloco um de cada lado, abro um livro e leio. Eu não preciso subir num lustre, colocar a luzinha pisca-pisca na cabeça, como a gente tem que fazer na escola. Eu só abro um livro e leio. Por que eu consigo isso? Porque eu tenho um vínculo. Quando você estabelece o vínculo, a educação é feita. Mas é muito difícil estabelecer esse vínculo. A gente sabe que é uma das coisas mais difíceis. Então, pelo vínculo e pela motivação, a criança precisa entender que aquilo está sendo feito para ela. E se a criança é movimento, se a criança é ludicidade, se a criança é brincar o tempo inteiro, como é que você pode tirar isso para educar uma criança? Que é o que acontece, a escola engessa ela numa cadeira, faz ela ficar 4 horas parada, olhando para um professor falando que às vezes ela nem compreende o que esse professor está falando. E ela que quer se mexer, ela que quer, né? Vocês que trabalham com teatro, vocês devem saber. Por exemplo, se a gente vai fazer apresentação na escola, quer ver eu ficar louca com os professores, eu vou contar a história. Bota lá 100, 200 crianças no pátio para a gente contar a história. Os professores ficam assim, senta, 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 senta. Nossa, gente, larga, deixa essas crianças fazerem barulho, porque eles estão aqui para isso, fazer barulho. Então, o que o contador de história levou para dentro da escola foi essa leveza, esse lugar de respeito à infância, que eu acho que faz toda a diferença. A criança, quando ela se sente respeitada na sua individualidade como criança, ela responde com motivação, ela responde motivacionalmente. A contação de história que você traz aqui hoje para o nosso festival é da Lenda da Mandioca. A Lenda da Mandioca. Conta um pouco pra gente aí rapidamente, para não estragar aí a experiência das pessoas que vão assistir. Sim, não dá spoiler, né? Como foi esse processo de criação? Esse processo da Lenda da Mandioca foi o seguinte: eu fui contratada por 2 anos consecutivos por um projeto chamado Viva Nordeste, um projeto paulista, mas assim, de uma empresa paulista, mas que o foco era trazer a toda a arte, toda a cultura do Nordeste, inclusive foi até pelo PROAC, 2 anos, pelo PROAC. E essa empresa me contratou, como eu sou contadora de história, obviamente que o que ela queria, ela queria histórias nordestinas, que trouxesse a ideia. Bom, a Lenda da Mandioca não é só do Nordeste, é uma lenda que traz Norte e Nordeste, né? Ela traz toda aquela nossa região. E aí eu fui pesquisar, e como eu também sou cantora, eu fui atrás, porque eu gosto de contar a história cantando também. Porque uma das coisas que eu percebi com as crianças é que surte um efeito fantástico. Você começa, era uma vez, aí já tá tudo sentadinho, sabe? A música para criança tem um poder magnífico. Então eu fui pesquisar músicas da cultura popular nordestinas que pudessem ser inseridas dentro desta lenda, que é uma lenda muito comum. Todos os professores já devem ter trabalhado isso com as crianças, que é a lenda... não vou contar, vocês vão assistir o vídeo. Mas aí o que eu fiz? Eu consegui fazer um casamento muito bonito de trazer algumas músicas da cultura popular para dentro da Lenda da Mandioca, né? Inclusive, tem algumas que têm autoria, mas eu só peguei uns trechinhos, que eu não sei se vocês lembram do festival, que tinha assim, quando eu falo, né? Quando eu lembro da mandioca, mãe, a massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa. Tem um festival, vocês são novinhos, vocês não lembram, é um festival, sei lá de que tempo. E aí tem um pouco de música e tem um pouco dessa lenda, que foi uma pesquisa feita exatamente para um festival que estava
trazendo do Nordeste toda a sua cultura. Então, assim, foi uma pesquisa muito bonita, é um trabalho muito bonito, vale a pena ser assistido. Legal, um trabalho que envolve muito da cultura tradicional brasileira, né? Exatamente. E que o nosso público, então, vai poder conferir aí, a partir de agora, a Lenda da Mandioca, narrada pela Suzana Moltariol. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa. Há muito tempo atrás, quando essa terra era dos índios e nem se chamava Brasil, se chamava Pindorama, o povo tupi, lá no Piauí, contava essa lenda. Que uma índiazinha, uma cunhatã, nasceu. E ela era tão bonita. Ai, que índiazinha linda. Mas ela era muito diferente dos outros índios, dos todos os outros curumins. Ela era branquinha e tinha os cabelos bem clarinhos. O povo tupi chamou-a de Mani. E Mani cresceu e virou uma menina muito linda, feliz, brincante. Mani tomava banho de rio com todos os outros curumins. Ia caçar com todos os outros curumins, pegar fruta no pé, como todos os outros curumins. Mas um dia Mani amanheceu muito diferente. Mani amanheceu muito triste, muito sem inspiração. Os curumins chamavam: Mani, vem brincar. E ela não ia. Os curumins chamavam: Mani, vem nadar. E ela não ia. Ficava quieta, num canto, dentro da sua oca. E foi ficando quieta, triste. Que os pais resolveram chamar o pajé para ele fazer uma pajelança e mandar embora aquele mau espírito. Mas ela continuava triste. Então chamaram as benzedeiras, as rezadeiras, que fizeram chás, que fizeram banhos de ervas, para mandar embora aquele mau espírito. Mas Mani continuava muito triste, quietinha, apagadinha. Mani foi apagando como uma chama de uma vela, até que Mani morreu. Ai, foi uma tristeza muito grande naquela aldeia, para aquele povo. E então, Mani foi enterrada dentro da sua própria oca, como era costume daquele povo. Eles enterravam os corpos dentro das suas ocas. Mani ali foi enterrada e com a força do fogo, com a força da terra, com a força do ar e com as águas das lágrimas de todo o seu povo, ali, naquele lugar, foi celebrado o momento final de Mani. Todo o povo tupi chorava e suas lágrimas eram derramadas na terra. Na, 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 na.
o povo foi chorando a morte de Mani. E um belo dia, naquela terra molhada do pranto daquele povo, a terra começou a fender e um raminho verde da terra começou a surgir e todos olhavam espantados. Estava nascendo alguma coisa ali onde Mani tinha sido enterrada. E o povo, então, o povo tupi, foi mexendo e puxando, e puxando, e puxando, e descobriram que tinha uma raiz lá debaixo da terra. E eles então cavaram, e a raiz era marrom, da cor do povo tupi. Mas quando eles abriram aquela raiz, por dentro, aquela raiz era branquinha, da cor de Mani. E então, por ter nascido dentro da oca e por ser o corpo de Mani, deram um nome àquela planta de manioca, conhecida mais tarde como mandioca, a carne de Mani, a carne que Mani deixou para o seu povo nunca mais sentir fome, para o seu povo sempre ter o alimento. E foi assim que nasceu no Brasil a primeira mandioca. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a massa, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, a Olha que bela história contada pra gente pela Suzana, né? E dando continuidade, então, às atividades, essa sessão de lançamento dessa terça-feira, tenho aqui do meu lado o artista Pitch Blue. Acho que pronunciei da forma correta. Certinho. Seja muito bem-vindo, então, aqui ao nosso segundo Festival de Arte Aldir Blanc. Obrigado, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, estar aqui podendo bater esse papo, conhecer um pouco da sua obra. Um dos poucos artistas visuais aqui de Valinhos que eu não conhecia. Conheço vários artistas aqui da cidade. Me surpreendeu quando vi lá seu nome entre os inscritos, depois entre os selecionados. Você não é daqui de Valinhos, né? Você vem de outra cidade. Não. Eu fui nascido e criado lá em Mogi das Cruzes. Eu me mudei pra cá, acho que tem uns 6, 7 anos. 6, 7 anos, isso. Recente. Um pouco mais recente do que eu. Eu tenho 10 anos também, sou de Campinas. Uhum. E como se deu os seus primeiros contatos com as artes visuais? Como você decidiu entrar para esse mundo? Olha, eu acho que todo mundo tem a história que desde criança faz os seus desenhinhos lá e acho que todo mundo tem, no fundo, todo mundo tem um contato desde cedo com arte, né? Mas aí, depois de um tempo, eu parei de ter esse contato que eu tinha e tanto que eu fui para outra área. E depois dos meus 18 que eu voltei a mexer com artes visuais, né? Então, eu sempre gostei de desenhar e sempre fui meio curioso em referente a questões artísticas e história da arte. Aí, estudando, você acaba se aprofundando um pouco mais em história da arte. Você fica meio surpreso quando você se aprofunda no assunto de história da arte, porque você fica pensando, poxa, Van Gogh andava com aquele cavalete pesadíssimo para cima e para baixo indo pintar. Tanto que depois eu conheci o movimento de Urban Sketch que tem no mundo inteiro
e inclusive tem aqui em Campinas. E eu sempre, depois que eu voltei, sempre fazia arte em tempo real, que é aquele negócio ao vivo ali, você tá fazendo, por exemplo, a natureza morta e tal. E aí acho que foi aí que eu me aprofundei um pouco mais na arte, nesse negócio de você fazer a arte, produzir aquilo que você está na sua frente, está vendo, e o que me inspirou muito também foi esse movimento de Urban Sketch, né? Que é você retratar a realidade que está na sua frente e tal. Nas artes você é autodidata, você aprendeu sozinho ali na barra, treinando. Sim. Uhum. Eu sempre me interessei em pesquisar, em estudar bastante para me aprimorar. E assim, quando você tem a vontade de se aprofundar na área, você acaba percebendo que é muito mais complicado do que você acha que é, olhando de fora. Você acaba tendo umas dificuldades que você não imagina as dificuldades que você vai enfrentar. Mas aí, acho que é isso que faz você acabando tendo um gostinho mais e você sempre quer saber mais, porque sempre tem coisa nova para descobrir. Eu nem me arrisco a entrar para essa área, porque eu nunca tive essa habilidade no desenho, e eu sei também que é uma insistência muito grande, né? Sim. Não é só achar que a pessoa nasceu com um dom, né? Tem que ali insistir, treinar. Tanto que muitos artistas não gostam do termo dom, né? Porque por trás do trabalho final tem muita... Eu acho que é muito difícil você chegar nesse ponto de enxergar as coisas como um artista e ter essa visão de tipo, aquilo daria uma boa arte ou uma boa produção final. E nessa de retratar aquele mundo comum, aquilo que está na sua frente, assim, o que você tem retratado nas suas obras? Geralmente eu retrato natureza morta e eu não faço muitos personagens, geralmente é mais paisagem ou coisas que passariam despercebidas no dia a dia. Eu acho que o meu foco principal são essas coisas que é mais para abrir o olho das pessoas, que as coisas que são comuns também tem o seu lado belo e tal. Você trabalha com várias técnicas, né? Aqui Sim. na exposição que você está trazendo aqui para o festival, tem aquarela, tem arte digital. Uhum. Como você lida aí com essa variação, essa migração de uma técnica para outra? Para você é natural? Sim, então no começo eu sempre gostei de grafite. Eu acho que desde sempre o mais comum é você começar com grafite, né? Tanto que eu não gostava de cores, até eu conhecer a aquarela, né? O grafite, você fala o grafite no desenho. Isso, grafite né? lá. Não o grafite mural. Não. Uhum. Eu acho que a primeira interação que a gente tem é com grafite, lápis de grafite e tal. E a gente sempre acha bonito o realismo, né? Acho que o que impressiona mais aos olhos de quem está vendo a arte é você conseguir transcrever a realidade com toda a técnica que você tem. Eu tenho artes, né, no caso, de digital, só que eu acho que é mais agradável você perceber e ver, por exemplo, quando você faz uma arte tradicional, você perceber aquelas nuances, as texturas da tinta, por exemplo, a textura do papel, eu acho mais interessante do que uma arte digital que você está vendo ali numa tela e tal. Você é, enfim, novinho. Uhum. Quantos anos você tem aí, você considera que você tem de carreira na área das artes? Na área das artes, eu acho que eu tenho depois que eu voltei, acho que uns 6 anos. 6, 7 anos, por aí. Legal. E você, nesse período, tem feito exposições, tem conseguido mostrar o seu trabalho no meio das artes visuais? Na verdade, no começo, quando eu voltei, acho que todo artista sofre um pouco com isso. Você tem esse negócio de não aceitar sua arte como sendo boa. Até que você, sei lá, você cria uma rede social, você começa a postar, aí você vê que aquilo tá tendo uma notoriedade no meio artístico ali, aí assim que você percebe isso, você quer mostrar mais e acabar fazendo mais. Eu não fiz exposições ainda, mas eu pretendo ter mais um portfólio mais robusto para começar a mostrar e tal. Até a questão do Urban Sketch, eu acho que as artes de Urban Sketch,
geralmente são feitas na cidade que a pessoa mora, ou cidade que as pessoas conheceram. E inclusive eu acabei fazendo algumas artes, por exemplo, de locais aqui de Valinhos. E eu vi que isso atrai muito os olhos das pessoas que são da cidade. E isso eu acho bem interessante no projeto Urban Sketch, né? Legal. Agora, explica pra gente de onde vem esse nome artístico, Pit Blue. Pit Blue? É. Eu acho engraçado que eu sempre tive dificuldade para encontrar um nome artístico, né? E eu falei, vou pegar algum nome de uma fruta, transformar em inglês, tipo, uma fruta em inglês. E o Blue, é mais da minha personalidade. O Blue lembra uma coisa mais concisa, mais reservada e tal. E aí é uma fruta que eu gosto, que é o pêssego, né? E o Blue é mais da minha personalidade mesmo. Aí Pit Blue. Legal. A gente tem, aqui no Brasil, tradicionalmente, o azul normalmente é ligado a algo alegre, né? Mas quando você fala blue, isso no inglês, tem um sentido diferente, né? Por causa de algo mais introspectivo. Isso. Legal. Dá pra perceber que você é bem introspectivo mesmo. E pro futuro, assim, a sua carreira artística, que você almeja pro futuro? Você já falou que tá criando aí um portfólio para poder participar de exposições, mas tem algo assim que seja o seu objetivo final, assim? Eu sempre, depois que eu entrei realmente de cabeça nessa área artística, eu sempre tive que eu gostaria de passar o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo e dos anos e com as experiências que eu tive, os erros e acertos. Eu sempre quis lecionar em escolas de arte e passar um pouco mais de história da arte mesmo e sobre técnicas, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dificuldade em trabalhar em mais de uma ou duas técnicas. Eu queria mostrar para as pessoas, lecionando, né, que não é bem assim. Você pode conciliar várias técnicas e, inclusive, usar várias técnicas em um trabalho final só. Legal. Bem, esse é o artista, então, Pit Blue. E agora vocês vão poder assistir um pequeno teaser com algumas das obras selecionadas pelo artista para o festival. E se você quiser ver a exposição completa, eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão querer ver a exposição completa. A exposição virtual está disponível já. É uma exposição... Lembra aquele bonequinho do Google Maps? Você coloca lá na rua e vai andando? E aí você entra dentro de uma galeria e vê as exposições que estão acontecendo ali. São exposições coletivas, então além das obras do Pit Blue, vão ter outros artistas lá expondo também, que vocês vão poder curtir. E o link para a exposição virtual, então, está aqui na descrição do vídeo. E também está nas redes sociais do Conselho Municipal de Política Cultural. Vocês vão achar fácil lá, porque a gente tem divulgado bastante. E aproveitem, então, com essa experiência nova de visitar uma exposição virtual e curtir também um pouco mais das obras do Pit Blue. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero vocês lá. É isso aí.
Pessoal, agora nós estamos aqui com ele, que é músico. Seja bem-vindo, Felipe Silveira. Obrigado, Felipe Oliveira. Sim, mais conhecido como Felipe Pipo. Felipe Pipo. É, exato. Tá certo. Felipe, conta pra gente. Você já é daqui de Valinhos? Não, eu não sou de Valinhos. Eu mudei para essa cidade maravilhosa faz mais ou menos uns 2 anos. Foi um pouquinho antes de começar a pandemia. E eu me mudei ali para aquela região que vem pela Dom Pedro, num conjunto de chácaras, né? E foi muito oportuno porque a gente não... eu tenho uma família, minha esposa e 3 filhos pequenos. Legal. E a gente não tinha ideia do que viria ainda pela frente com a pandemia. E a gente passou esse período, graças a Deus, com muita natureza, foi muito bom para as crianças, né? Então eu comecei a conhecer Valinhos melhor e tenho me apaixonado por essa cidade cada dia mais. Ai, que bom, que bom. Felipe, conta pra gente como é que você iniciou na música, como foi isso? Foi desde criança? Legal. O meu caminho com a música vem já de berço, meu pai é músico também, meu pai chama João Alexandre, é um músico de Campinas. E eu venho desse contexto já de família musical, minha mãe canta também. E quando eu tinha lá pelos meus 15 anos, eu decidi que eu gostaria de ser músico profissional. E desde então comecei a estudar, levar bem a sério o estudo do instrumento e fui para essa área da música instrumental, né? Então, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu conheci Barão Geraldo ali, o cenário. Por conta da Unicamp também tinham muitos músicos ali, né? Sim. Tinha um local muito conhecido que era o Santa Fé, que era um local onde tinha música de de terça a domingo. E eu ia assistir os músicos e tal, e comecei a conhecer o pessoal e tocar, e daí nunca mais parei de conhecer novos músicos e conhecer novos grupos também. Muito bem. E hoje você toca qual instrumento? Meu instrumento principal é o piano, sou pianista. Entendi. E qual foi a sua maior influência na música desde da sua infância, adolescência? Eu gosto muito da música brasileira, né? E a música que é com orgulho nossa, né? Do Antônio Carlos Jobim, a música popular brasileira. Gosto muito de jazz também, de música instrumental, então eu aprendi a amar, né, a história tanto da história do jazz quanto a história da música brasileira. Eu gosto muito de canção também, então esse é o mix de influência da minha música. Muito bem. Para a obra que você trouxe, para a música que você trouxe, qual foi o processo de construção dela? Legal. São 2 músicas, né, de autores do qual eu tenho extrema admiração. Uma é Eu e a Brisa, do Johnny Alf, que é um dos compositores principais da música brasileira, pré-bossa nova na realidade, né? E a outra música é uma releitura de outro compositor que eu adoro, que é o Danilo Caymmi, que vem da família Caymmi também. Gosto muito também das composições do Dorival, do Danilo, do Dori Caymmi, da Nana também, né? A Nana não como compositora, mas como intérprete, então eu trouxe o bem e o mal também de Danilo Caymmi. Muito bem. Então, além desse trabalho que você fez aqui para o festival, hoje você trabalha com música? Como você se desenvolve? Sim, eu trabalho com vários grupos diferentes, né, instrumentais, acompanho alguns cantores também, mas para esse festival em específico, eu enviei 2 vídeos de um grupo do qual eu faço parte, chamado BRS Quarteto, que é um grupo que faz parte, inclusive, de uma plataforma de música instrumental, de ensino de música instrumental, chamado Open Studio. E são 2 interpretações com esse grupo formado por Paulo Paulelli no contrabaixo, Celso de Almeida na bateria, Marcos Teixeira no violão e eu nos teclados. E vocês fazem um trabalho autoral ou vocês fazem um trabalho de releitura? A gente tem um trabalho também de músicas autorais e também as releituras, né? O nosso disco está disponível nas plataformas. Que legal, então o pessoal consegue ouvir. Consegue, com certeza, só colocar Brazilian Rhythm Section, BRS, no Open Studio ou no Spotify que você vai encontrar. Que legal, tá vendo, pessoal? Tá fácil de encontrar a obra do Felipe aí com um material super bacana lá no Spotify.
E Felipe, além desse processo, aqui em Valinhos, você está integrado com algum outro grupo ou é só com essa banda mesmo que você tem? E atualmente em Valinhos eu conheço vários colegas músicos daqui. Mas eu faço parte de um trabalho de uma cantora que acho que já participou da Festival do Aldir Blanc no ano passado, que é a Martina Marana. Ai, que legal. Eu fui um dos arranjadores, dos produtores do disco dela, que ela lançou ano passado. Muito bem. Bom, então agora vamos ficar com a obra do Felipe e vocês vão poder ver agora.